Fala pessoal, vocês já ouviram falar do Vivek? O Vivek tem ganhado uma atenção expressiva na política americana, mas ainda muitas pessoas não sabem quem ele é, de onde veio e o que ele tem feito. Nesse vídeo, vamos passar juntos pela história do Vivek, do importante papel que ele tem desempenhado e como ele pode influenciar nas eleições do governo Trump, caso ele venha a governar. Inclusive, passaremos sobre importantes mudanças propostas por Vivek e também defendidas por Trump, como, por exemplo, o fim da cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e o meu canal é para trazer informações sobre imigração, política e vida nos Estados Unidos. Vamos lá? Bom, Vivek nasceu em Cincinnati, o estado de Ohio, filho de pais indianos. Ele se formou em Harvard com um diploma de bacharel em biologia e mais tarde obteve um diploma em direito em Yale. Vivek trabalhou como parceiro em um fundo de investimento, um hedge fund, antes de fundar a Roivant Science, a sua empresa na área farmacêutica, onde ele permaneceu como CEO até 2021. Vivek também cofundou uma empresa de investimentos chamada Strive Asset Management e em janeiro de 2024, a Forbes estimou o patrimônio líquido do Vivek em mais ou menos 960 milhões de dólares. Ou seja, o Vivek é um empresário altamente bem-sucedido. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre o seu impacto político e o quanto ele será importante nos próximos 10 meses da eleição presidencial americana. O Vivek tem ganhado destaque na política, especialmente após 2021, quando ele renunciou ao cargo de CEO da sua empresa farmacêutica. Neste mesmo ano, ele publicou o livro Woke Inc. Inside Corporate America's Social Justice Scam, que a tradução aproximada para o português seria Lacração S.A., dentro do golpe da justiça social na América corporativa. Já peço desculpas desde logo de usar esse termo, eu sei que é um termo altamente politizado, lacração, mas é ali o equivalente mais ou menos ao woke, utilizado em inglês. O Vivek relata ao longo do livro as várias vezes que ele, como empreendedor, se sentiu pressionado para atuar em temas sociais, como o movimento Black Lives Matter, e demais, que ele entende que essas questões sociais devem ser tratadas pelos representantes do povo e não pelas grandes corporações. Ele cita um exemplo de como empresas, ao se posicionarem politicamente, colocam seus empregados, que têm uma visão diferente, em uma situação constrangedora. E como consequência, essas práticas tornam-se um risco à democracia. Vivek mostra que isso não é por acaso, que foi orquestrado, que antes as empresas eram direcionadas em obter lucros para os seus investidores, mas que recentemente há a teoria do stakeholder capitalism, o capitalismo stakeholder, em que as empresas devem defender o interesse de todos, sociedade, investidores e etc. Acontece que o que acaba acontecendo na prática, segundo Vivek, são campanhas visando lucros, mas maquiadas de cunho social. E um exemplo dessas práticas denunciadas no livro é, por exemplo, a Nike. Vejam a seguinte citação do livro. A Nike agiu em sincronia, prometendo um compromisso de 40 milhões de dólares ao longo dos próximos 4 anos para apoiar a comunidade negra nos Estados Unidos. Isso seguiu um comercial amplamente divulgado da Nike com o ex-quarterback da NFL, Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino nacional em protesto contra a injustiça social. Mas qual que é o truque? O que a Nike quis com esse investimento dos 40 milhões? Distrair das práticas da Nike que empregam trabalho infantil em oficinas de produção no sudoeste da Ásia e também comercializam tênis de 200 dólares para jovens negros em áreas urbanas carentes que não podem se dar o luxo de comprar livros para a escola. Ou seja, ele destaca aí esses conflitos, essa incongruência. Outro exemplo que o Vivek desnuda no seu livro. Sabe aquela linda estátua em Nova York daquela menina enfrentando o touro, representando o empoderamento feminino? Poucas pessoas conhecem a história por detrás, mas aquela estátua ela foi colocada pela empresa State Street. A história é que essa mesma empresa ela foi processada justamente por discriminação por pagamento desigual de salários por gênero. E aí eles colocaram essa estátua
fizeram um fundo de investimento com a sigla SHE, que em inglês seria ela, como forma de levantar dinheiro justamente o quê? Para revertindo ali como campanhas de igualdade de gênero, mas precisavam de fato ali pagar um julgamento milionário por essa discriminação. Ou seja, mais um exemplo aí dessas incongruências. O Vivek, ele não para por aí. Ele critica o banco, a instituição financeira Goldman Sachs, que prega sobre diversidade para estar na frente da fila do governo no próximo bailout. Tudo isso que eu estou citando são citações do próprio livro do Vivek e das críticas que ele propõe. E tem também a outra crítica que ele traz, é do Chayment Palihapitiya. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas esse é um ex-empresário executivo do Facebook e ele faz o quê? Um fundo de investimento criticando o Vale do Silício, mesmo sendo ele toda a sua riqueza produtos do Vale do Silício. Essas empresas e pessoas, segundo o Vivek, usam do seu poder de mercado para apoiar causas acordadas como uma maneira de apoiar um maior capital político para depois voltar e trocar esse capital político por mais dólares. A crítica do Vivek é que os governantes, deputados, senadores, eles foram votados pelo povo. Já os executivos dessas empresas, não. E ao usurparem de matérias de cunho social, eles estão pondo em risco a democracia e o poder do povo de decidir. Em fevereiro de 2023, Vivek lançou sua candidatura para presidente dos Estados Unidos, ganhando grande notoriedade. No entanto, decidiu nesse mês de janeiro de 2024 abandonar a corrida presidencial e apoiar o ex-presidente Donald Trump. Nesse apoio, sob a citação do Thomas Jefferson que nós consideramos essas verdades como sagradas e incontestáveis, o Vivek ele trabalha nas seguintes afirmativas. 1. Deus é real. 2. Existem 2 gêneros. 3. Florescimento humano requer combustíveis fósseis. 4. Racismo reverso também é racismo. 5. Uma fronteira aberta não é uma fronteira. 6. Os pais que determinam a educação dos seus filhos. 7. A família nuclear é a maior forma de governança conhecida pela humanidade. 8. O capitalismo eleva as pessoas da pobreza. 9. Existem 3 poderes nos Estados Unidos, não 4, e aqui ele critica as empresas com as agendas progressivas usurpando ali dessas agendas e atuando como governantes. E por último, a Constituição americana é a maior forma de garantia dos direitos. E chegando agora no nosso tema imigração, Vivek condena abertamente o que está acontecendo na fronteira sul dos Estados Unidos. Para quem ainda não está a par dos números da imigração ilegal, assista aqui esse vídeo que explicamos em detalhes. E uma das medidas propostas por Vivek e abraçada por Trump é a deportação em massa de imigrantes ilegais e terminar com a aquisição automática de cidadania para quem é nascido nos Estados Unidos e os filhos são de imigrantes ilegais. O Vivek é uma voz jovem, ele tem apenas 38 anos e a promessa é de uma carreira extensa ainda na política americana. Inclusive o ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que irá trabalhar muito com o Vivek. Assista esse vídeo. And it's an honor to have his endorsement. He's going to be working with us and he'll be working with us for a long time. Thank you. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, para que vocês possam conhecer essa figura que tem tido muita pouca cobertura, mas que tem sido expressiva aqui nos Estados Unidos. E se vocês gostaram, curtem e compartilhem. Fica aqui a minha recomendação de ler o livro dele, não para que vocês estejam 100% adeptos às ideias, mas para que vocês possam também ter informações direto da fonte e assim informando o senso crítico com relação à política americana. Ao longo desse ano, quero poder trazer informações do que acontece aqui nos Estados Unidos e que recebem pouca ou quase nula cobertura no Brasil. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até a próxima!